Você muito provavelmente já percebeu ou até já passou por isso, mas é muito comum que as pessoas emagreçam num primeiro momento, mas reganhem todo o peso logo após, né? O famoso efeito sanfona. O emagrecer e o ganhar peso está muito associado hoje em dia à genética, à falta de força de vontade, à idade, você que não leva jeito para coisa, mas na verdade é que isso não é culpa sua, né? E aí hoje eu vou te introduzir um conceito desse livro aqui de Obesity Code do Dr. Jason Fung, onde ele explica o conceito de termostato do peso. O seu corpo tem um termostato do peso e eu vou te explicar hoje de forma simplificada e detalhada para você entender de uma vez por todas o que está faltando para você alcançar o emagrecimento sustentável. E você já vai sair desse vídeo aqui virando a chavinha na sua cabeça e aprendendo de forma prática o que você já consegue aplicar hoje mesmo na sua vida. Então, fica ligado até o final desse vídeo que eu vou te explicar a teoria de uma forma simples. É importante você aprender, porque esse aprendizado vai te fazer se manter no plano e entender como você faz as substituições necessárias para que você consiga alcançar o resultado. De forma simples, o Jason Fung, ele é contra, de uma certa forma, a ideia de que para emagrecer você precisa só contar calorias. Então, se você come menos calorias do que você gasta, né, então você reduz a sua ingestão e aumenta o seu gasto calórico, você tem um gap, e esse gap é o que vai fazer você emagrecer, porque o seu corpo vai buscar essa energia que ficou faltando desse gap, né, da sua gordura, e aí ele vai promover esse emagrecimento. Isso num primeiro momento às vezes até funciona, mas no longo prazo não funciona. Por quê? Porque o seu corpo tem esse termostato do peso. O seu corpo vai sempre buscar o equilíbrio, a gente chama de homeostase, né? O seu corpo está numa zona de conforto hoje, onde ele promove energia suficiente para você, um gasto calórico suficiente para você manter as suas atividades diárias. Não importa o quanto você gasta, se você é um super atleta ou se você trabalha sentado o dia inteiro e é sedentário, o seu corpo tem lá as suas calorias diárias. Então, quando a gente faz um plano nutricional, a gente calcula qual que é o seu gasto calórico diário. Chegando nisso, a gente consegue criar um déficit calórico ou não. Só que, de uma certa forma, quando você come menos do que você gasta, né, você come menos e aumenta o seu gasto energético, o seu corpo vai começar a usar sim sua reserva, mas ele também vai usar estratégias para se equilibrar, porque no primeiro momento o seu corpo não entende essa redução de calorias como algo benéfico para você. Ah, legal, a gente precisava emagrecer, isso vai funcionar. Ele entende, na verdade, como uma ameaça e ele tenta regular esse gap de novo, né, de algumas formas e usando questões hormonais importantes. Então ele vai aumentar a sua fome, ele vai reduzir o seu nível de energia, você vai ficar mais cansado, porque ele vai reduzir mesmo o seu gasto calórico, isso é físico. Você vai ficar mais sonolento, você vai ficar com mais vontade de comer carboidrato, açúcar e comidas hiperpalatáveis. Por quê? Porque elas são ricas em calorias, fáceis para o seu corpo de digerir e produzir mais energia. Então, quando você não consegue seguir uma dieta por muito tempo, por exemplo, uma dieta restritiva, não é que você não tem força de vontade o suficiente ou que você sempre falha, a questão não é com você, a questão ela é hormonal. E aí que o Jason Fung explica o que a gente precisa fazer, na verdade, é regular os seus hormônios. Então, o que é o conceito do termostato do peso, né? Imagina que o seu peso médio, hoje um é 60 quilos, tá legal? E aí imagina o termostato de uma casa, você calibrou ali o seu termostato para 21 graus, tá legal? Toda vez que a temperatura sobe, vamos dizer, subiu 2 graus, foi para 23 graus, o termostato vai ativar o ar-condicionado para que ele baixe a temperatura para 21 graus. O mesmo acontece quando a temperatura cai, esfriou, caiu lá para 19, o seu termostato vai ativar o aquecimento, né, para que a sua temperatura volte para 21 graus. Você vai estar sempre naquela temperatura pré-determinada. No seu corpo você tem ali, de novo, o exemplo dos seus 60 quilos pré-determinado como o seu termostato do peso, o seu peso ideal, o seu peso necessário para manter suas atividades diárias, seu funcionamento do corpo como um todo. Quando você reganha, né, esse peso, então você viajou, você voltou 2, 3 quilos mais pesado, você tende, voltando às suas atividades normais, a recuperar esse peso e voltar aos seus 60 quilos. O contrário acontece também, começou a treinar, começou a fazer mais coisas, você emagrece ali 3 quilos, mas se você não fizer mais nada, você vai reganhar e vai voltar aos 60 quilos. Então o seu termostato vai sempre lutar para manter aquele peso padrão, um pouco para mais, um pouco para menos, mas na média ele vai sempre voltar para aquele padrão. Marcelo, mas espera aí, eu engordei 10 quilos nos últimos 3 anos porque meu termostato não me joga mais para baixo. E aí que tá, a gente pode recalibrar, reprogramar esse termostato.
O mais óbvio, né, o ganho do peso, como é que você recalibra isso? Conforme você vai estimulando os hormônios, e aí, principalmente no livro ele destaca a insulina, não é o único, mas é o principal, você vai sempre aumentando, né, tendo picos de glicose, você libera a insulina. Quanto mais picos de glicose diários você tem, mais insulina liberada, mais você aumenta a sua resistência à insulina. Então, provavelmente você já ouviu falar muito a respeito disso, e aí, inclusive, que os medicamentos hoje que estão buscando um emagrecimento com muito sucesso atacam principalmente nessa via de fome, saciedade e resistência à insulina, porque a gente já entendeu que esse é o caminho, então você vai aprender hoje a fazer isso de forma natural. Quando você tem esses picos constantes, você vai aumentando a sua resistência à insulina, você vai forçando o seu termostato para cima, o seu corpo começa a assumir esse novo normal. E é por isso também que é muito difícil você encontrar alguém que ganhou 10 quilos em um ano, ou 15 quilos em um ano. Isso é um completo desequilíbrio hormonal, mas isso é raro de acontecer. Você geralmente vai gradualmente ganhando 2 quilos um ano, 3 quilos no outro, 4 quilos, e aí na linha do tempo você vai engordando. Então, para quem é imigrante em geral, os primeiros 2, 3 anos aí são cruciais, e aí é comum sim você ganhar em 2, 3 anos 10 quilos, né? Mas você vai aos poucos puxando o seu termostato para cima. Agora, o grande lance é como é que você puxa o seu termostato para baixo e faz os seus hormônios trabalharem a seu favor, te trazendo saciedade e liberando a queima da gordura no seu corpo, né? Quando a insulina está aumentada, o seu corpo não consegue queimar gordura. Então, esse é o caminho principal. Quando você consegue parar de estimular a insulina no seu sangue, você consegue diminuir essa insulina, né? Então você vai diminuindo essa resistência à insulina, o seu corpo vai voltando a conseguir queimar gordura, e você vai aumentando aí também em paralelo a sua saciedade, regulando a sua fome. Isso pode ser feito através da atividade física e também da parte nutricional. O ideal é a combinação dos dois. Agora, de forma prática, como é que você consegue recalibrar o seu termostato do peso para baixo? Então, se abstendo de refeições com muita frequência. Quando você toma seu café da manhã, daí você belisca, daí você tem almoço, aí toma o lanchinho da tarde, aí você janta, aí você tem a ceia. Muitas refeições frequentes, né, o comer de 3 em 3 horas, o beliscar o tempo inteiro, vai sempre subir aí, vai sempre liberar, aumentar a sua insulina. E aí, só de curiosidade, né, o que a gente tem hoje como o maior vilão que te engorda é a gordura. De carboidrato, proteína e gordura, a gordura é o único macronutriente que não estimula a sua insulina, ou seja, não libera, não aumenta a sua insulina. Proteína e carboidrato causam esse efeito. Então, a gordura é um dos seus maiores aliados para te trazer saciedade e de uma forma que ela não aumenta, ela não mexe na insulina. Então esse é um ponto muito interessante para a gente entender. Agora, a gente precisa espaçar a nossa alimentação. Então toma um café da manhã bacana, espaça a sua alimentação, vai comer só no almoço, daí vai comer só na janta, você teve mais tempo para o seu corpo trabalhar na digestão e acalmar essa insulina. Se você consegue fazer isso, você começa a recalibrar de uma certa forma os seus hormônios, o seu hormônio, especialmente a insulina. Outra forma, outra estratégia é você mexer na ordem dos alimentos, você diminui os picos de glicose, então você não tem um pico tão alto, você não tem tanta insulina liberada. Outra forma de você fazer isso é aumentar ali a ingestão de fibras, aumentar a ingestão de proteínas e aumentar a ingestão de gordura na sua dieta, combinado sempre com o carboidrato. O carboidrato nunca isolado, nunca sozinho, isso tudo é muito importante. Busque alimentos mais salgados do que doces. O doce, a comida hiperpalatável, você vai ter aquela sensação, aquela vontade de comer cada vez mais, isso vai mexendo com os hormônios de fome e saciedade. E aí a estratégia principal que o Jason defende é o jejum intermitente. Então, ter um plano de jejum intermitente, claro que você não vai começar do dia para a noite, mas ele defende chegar aí em 24 horas a 36 horas de jejum, é o que de fato vai ser o diferencial para você conseguir reduzir essa insulina. Quanto mais tempo você fica sem comer, mais você consegue acalmar essa insulina e mais você vai permitir o seu corpo regular tudo isso. É muito comum pessoas que começam a fazer jejum, e eu sou a pessoa que posso dizer na pele, quando eu pensei em fazer a primeira vez, quem me conhece sabe, eu tava sempre com fome, e eu sempre achei que eu não ia conseguir. Imagina ficar um tempão sem comer, não é pra mim, não dá certo. Mas o seu corpo, a fome ela vem em ondas, e quando você entende o processo, você sabe o que vai acontecer, você tem um pico de fome, mas você consegue calibrar isso e essa fome passa. Então você vai se hidratar bem, tem estratégias para isso, tem coisas que você pode fazer que não vão quebrar o seu jejum. De forma estratégica você consegue chegar nesse ponto, e você chega no ponto onde você passou ali 16, 18, 20 horas sem comer e você não está desesperado para comer, você está tranquilo, você está sereno, porque o seu corpo está aí sim buscando a energia que você precisa das fontes que deveriam ser, que no caso é a gordura. Então existe toda essa estratégia, e aí conforme você vai fazendo isso
com frequência você vai recalibrando o seu termostato do peso e seu corpo aí sim entende que o seu novo normal, o seu novo peso, em vez de 60 é 58, é 57. Só que você consegue fazer isso de uma forma que não seja passando fome, que não seja ficando maluco e que não seja deixando os outros malucos, né? Não tendo variações de humor, você faz de uma forma natural, isso é sustentável no longo prazo. Só que isso também não acontece da noite pro dia, né? Porque realmente é uma regulação hormonal, a gente não percebe, mas a gente desregula o nosso termostato de peso diariamente ao longo de anos da nossa vida, né? De novo, a gente não ganha peso do dia para noite. E aí a gente precisa de um tempo para regular isso para baixo novamente. E não é simples, mas não necessariamente é super fácil de aplicar. No começo o seu corpo vai tentar compensar e vai tentar te forçar a comer, né? Então você precisa sim de estratégias. Você precisa trocar o comer pela recompensa, pelo prazer, por de repente uma atividade física que te traz o mesmo prazer. Ou substituir por algo mais favorável ao seu metabolismo. E é aí que as bebidas diet, light ou alimentos diet, light não são a resposta que você está buscando, porque eles também elevam a sua insulina, tá bom? Então se você gostou dessa ideia do termostato do peso, muito provavelmente você nunca ouviu falar disso. É um conceito moderno, é um conceito novo, é um approach moderno ao emagrecimento sustentável, porque a gente já entendeu que só contar caloria não é a chave do emagrecimento no longo prazo. Deixa o seu like aqui embaixo, comenta pra mim se você gostou desse conceito e não deixa de se inscrever no meu canal para que você tenha mais informações como essa. Então não deixa de seguir meu perfil, que eu compartilho ideias como essa diariamente, com estratégias, com treinos, com dicas de alimentação, principalmente para quem mora fora do país, conseguir regular essa resistência à insulina e buscar o emagrecimento sustentável. Então não deixe de se inscrever no meu canal, porque você vai entender de forma definitiva o que fazer estrategicamente para facilitar o seu emagrecimento de uma forma onde o seu corpo vai jogar a seu favor e não contra você, tá legal? Te vejo na próxima, meu nome é Marcelo D'Aleva, até breve.